Olá, é de mulher para mulher. É de Raiz Santana Nascimento para você. Nós estamos assim numa sequência dos livros da Bíblia. Começamos por Gênesis, mostrando as mulheres como elas agiam, e não vamos parar. Vamos chegando agora no livro de Êxodo, no capítulo 2. E como Deus me deu esse direito, né? Eu vou aproveitar e trazer para vocês os conhecimentos que Deus tem entregue para mim. Está escrito em Tito 2, versículo 2, que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a serem boas mães, boas donas de casa, boas esposas. E eu quero mostrar para você o nosso modelo, que é Israel. Nós não podemos sair disso. A igreja tem que ter Israel como modelo. Porque se deram bem, aquilo que a gente sabe que deu certo, é aquilo que a gente copia. Deu tudo certo com Israel, os ensinamentos que Deus deixou para Israel, e todas as vezes que eles cumpriam, eles se davam bem. Então vamos cumprir também? Nós não vamos ser salvos pelo cumprimento das leis, dos estatutos que foram dados para Israel. Nós já somos salvas por Jesus Cristo. Nós já temos a vida eterna. Agora precisamos ser bem-sucedidas aqui na terra. É aí onde está o X da questão. A gente precisa ser bem-sucedida aqui na terra. Porque você e eu não temos só que querer, quando morrer, ser feliz e estar com Jesus. Deus nos deu o direito de estarmos aqui na terra com vida de qualidade. E se queremos vida de qualidade, temos que obedecer os princípios bíblicos. E onde estão os princípios bíblicos? Nos ensinamentos que Deus deu para Israel. Então a igreja, que já é salva, mas que quer uma vida de qualidade, uma vida de abundância, vai copiar tudo aquilo que Israel recebeu de responsabilidade para receber também os privilégios que Israel tem, e nós receberemos também. Então a história aqui é de nascimento de Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. O resto vocês leem, tá? O capítulo é longo, é capítulo 2 do livro de Êxodo. E você pode ler, tem tempo bastante para ler, mas eu só quero deixar esse versículo. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Nós estamos vendo que é um tempo, se você vê o capítulo 1 de Êxodo, você vê que já é um tempo difícil para alguém querer casar, não é? Porque as crianças que estavam nascendo, elas eram mortas. Se fosse do sexo masculino, eram mortas. E aí, até para se pensar em casar, estava difícil, né? Porém, eu quero dizer para você que o propósito de Deus foi sempre o homem deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e serem ambos uma só carne. E esse ensinamento que Israel recebeu, eles procuravam cumprir. Então, mesmo no meio dessa turbulência toda, onde as crianças hebreias seriam mortas, mesmo assim, um filho de Levi se juntou, casou com a filha de Levi e geraram um filho. E esse filho, primeiro, nós sabemos que a primeira foi Miriam e depois o Moisés. Bem, queridas, é de mulher para mulher. Quer dizer para você que quando a gente vem bem estruturado, de um lar bem estruturado, a gente sabe que todo o preparo que nós recebemos é para o matrimônio, para casar, e o mais cedo possível. Então os pais já ensinam aos filhos como tratar a esposa, no caso dos israelitas, dos hebreus, que era o povo escolhido, de onde Jesus Cristo nasceu. E hoje a igreja precisa prestar atenção a isso. Eles casavam cedo para não estarem pecando e também eram bem preparados. A menina era preparada na higiene, tudo direitinho, porque se uma das coisas mais importantes para o matrimônio é a gente saber a higiene no ato sexual. Deus é tão radical nesse sentido
que os homens, a partir de um certo tempo, Deus deu a ordem para todos os machos hebreus, ou seja, israelitas, serem circuncidados. Você já viu falar sobre isso, circuncidado? É para o asseio, a higiene do órgão masculino ser feita com muita excelência. Então, eles já preparavam os filhos. Para esse filho de Levi querer casar com a filha de Levi, é porque eles eram preparados, eles tinham um propósito para casar-se, gerar filhos, segundo os mandamentos, os princípios que Deus deu para o povo dele. A igreja também é povo de Deus e precisa seguir esses princípios. Então era tudo muito bem esclarecido, muito bem ensinado, eles casavam cedo e havia higiene, principalmente no ato sexual, para o ato sexual. E vocês sabem que eu aconselho muitas mulheres e aconselho também mulheres de maridos que não são cristãos e que elas dizem a exigência da higiene que eles têm para o ato sexual. Não conhece a Deus, não conhece a palavra, mas é um ritual. Eu aconselhei uma senhora, uma jovem senhora, que ela disse que o esposo, no dia que ia ter um ato sexual com ela, eles ficavam no banheiro se cuidando para um ver o outro se cuidar, para ter confiança e ter um ato sexual com muito prazer, porque onde há higiene, há prazer, não é? Já pensou? O Senhor é tão rigoroso, o nosso Deus é tão rigoroso nisso, que os reis, os ungidos dele, os reis, a mulher que ia estar com o rei, todas elas eram preparadas com todas as especiarias, com todos os perfumes mais caros, com todos os óleos, com tudo que era para hidratar a pele, tudo bem cuidado para que o rei recebesse uma mulher totalmente tratada para ele se sentir bem, a mulher perfumada, a mulher cheirosa, a mulher com a pele amaciada, tudo muito bem preparado. Então o ato sexual é algo muito sério. Não se pode dizer assim, vamos aqui, que tal hoje, pode ser hoje, não. É com muito carinho, o homem prepara a mulher, porque a mulher, pelo que ela é tocada e pelo que ela ouve, o homem prepara a mulher, vão ao banheiro os dois, vão se higienizar, um vendo o outro se higienizar, porque é muito lindo, né? Um se preparando para o outro. É mais confiante quando cônjuges estão juntos no banheiro, porque um vê o outro escovando os dentes, muito bem escovados, vê o fio dental sendo passado, tudo direitinho. Daquela limpeza total, porque a boca é o lugar onde tem mais bactéria no nosso corpo. Mas o marido e a mulher não vai poder ficar isento de se beijarem, não é? Então se cuidam, limpam bem os dentes, a língua, tudo muito bem limpo, porque vão passar momentos maravilhosos colados um no outro, não é? Aquele beijo profundo, e isso tem que ter segurança para ficar mais gostoso. E todo o corpo higienizado, um ajudando o outro, não é? Tudo bem limpo, quando sai dali do banheiro, estão preparados com confiança para chegarem ao orgasmo, para ter o prazer mais intenso que um homem ou uma mulher pode ter, quando é feito com higiene. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ela é o seu próprio corpo, pertence a ele. O mal que vier sobre ela, vem sobre ele. E se o homem não tiver higiene, vai passar doenças para a mulher. O negócio é tão sério que o homem israelita tinha que cortar aquela membraninha para poder fazer a limpeza do órgão sexual com muita firmeza, com muita segurança, para que não contagiasse a mulher com nenhuma bactéria, com nenhuma doença. Então Deus preparou tudo tão lindo. É um casal como esse aqui, de Êxodo capítulo 2, versículo 1, que mostra que eles realmente foram bem ensinados, porque nem diante daquela turbulência toda que o povo hebreu estava vivendo, sabendo que os egípcios estavam matando todas as crianças que nascessem, mas eles tinham tanta segurança da importância do casamento, da importância do ato sexual, que eles não abriram mão, casaram
Geraram um filho, passaram por todas as dificuldades que você sabe, para esconder Moisés durante 3 meses. E tinha uma filha muito bem ensinada, muito bem educada, que ajudou a mãe no plano de salvar o seu irmãozinho. Mas essa família não foi formada de qualquer jeito, não. Ela foi formada assim. O homem e a mulher foram preparados. Era filho de Levi com a filha de Levi. Eles eram levitas e era a tribo muito importante diante de Deus. E eles tinham ensinamentos e aprendiam a necessidade de estarem casados e casados bem casados. Eles iam instruídos que ia ser muito prazer, muita alegria no casamento. O homem deixava o seu pai e sua mãe, unia-se a sua mulher, e assim eles aprenderam e tiveram um casamento maravilhoso, capaz de vencer tudo. Por quê? Porque eles sentiam prazer um com o outro. Você já imaginou um homem todo bem higienizado e uma mulher toda bem higienizada numa cama? Isso é tremendo. Não há nenhum bloqueio na mente de nenhum dos dois. Porque onde há limpeza, há saúde, nenhum vai estar transmitindo doença para o outro. A saúde e de tudo isso vem gerar um prazer mais intenso. A segurança de saber que está tudo bem higienizado, tudo bem limpo, nenhum problema de saúde vai haver, não é? Então aí o prazer é mais intenso. Não é em vão que um filho de Levi casa com a filha de Levi, como está aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 1. Diante de tudo que estavam sendo ameaçados de passar, é porque eles sabiam a importância do casamento. E ainda o evangelho não tinha sido colocado sobre a terra, eles apenas tinham os ensinamentos das leis, dos estatutos, dos princípios, mas o evangelho não tinha vindo ainda, que Jesus não tinha vindo, né? Estava muito longe ainda de Jesus chegar na terra. Porém, o Espírito de Deus sempre foi o mesmo. De Gênesis e Apocalipse seria sempre o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que ensinou através de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, que o homem deve, capítulo 5, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Esse mesmo Espírito já falou isso para esse filho de Levi. E essa filha de Levi também aprendeu com o Espírito Santo que devia ser submissa ao seu marido. Porque o evangelho se aperfeiçoou. Foi para uma dimensão mais longa, mais ampla quando Jesus chegou. Mas o mesmo Espírito que ensinou no tempo que Jesus chegou, era o mesmo Espírito que ensinava antes dele chegar na terra. E um casamento era algo muito sério. É muito importante a gente fazer isso, estar bem no ato sexual. Porque os transtornos que causa psicologicamente, os transtornos do psique numa mulher que é mal amada, que não tem um marido higienizado, para sentir segurança de que não está vendo sobre o seu corpo nenhuma contaminação. Então, quem ama, cuida. Quem ama, dá o melhor. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, renuncia a tudo. Quem ama, tudo suporta. Então, o filho de Levi tinha um hábito bom, aprendeu que o casamento era algo muito importante e com todas as recomendações que era dada, ele estava pronto para ser este marido. E a filha de Levi também era preparada. As meninas casavam bem cedo, os meninos casavam cedo também, para não pecarem, para não ficar se prostituindo. Casavam e viviam juntos até a morte separar. E era um casamento para ser com qualidade. Não era viver junto de qualquer jeito. Nenhum deles iam ter uma relação sexual de qualquer jeito. Havia um preparo tanto emocional, como físico, como espiritual. E aí se completava. Chegavam ao orgasmo juntos, era coisa maravilhosa. Eles enfrentavam qualquer situação, porque sabia que o casamento ia ser um casamento de qualidade. E o que está faltando para a igreja? Aprender com a Bíblia. A igreja precisa disso. Quantos lares destruídos, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu presenciei um casamento sendo desfeito, porque o casal nos chamou na casa deles, nós fomos, eu e meu esposo, chegamos lá, a mulher dizendo, chorando diante de nós, que não ia mais poder continuar com o marido, porque ele tinha dentes cariados e não queria cuidar. É brincadeira? Se o amor
vence tudo. Como é que eu não vou fazer pela minha esposa um tratamento de dentes para que ela se sinta bem, para que ela veja que minha boca está saudável? Como é que eu não vou escovar os dentes antes do ato sexual? Então, se tem amor, se está amando a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, isso aí é fundamental. E essa mulher chorando disse: eu não vou mais ficar com ele, porque eu não tenho prazer de ser beijada por ele, porque ele está com a boca cheia de dentes. Ela falou nessa expressão bem grosseira, de dentes podres. E não quer se cuidar, não quer tratar os dentes. Isso aí foi o suficiente para esse casamento terminar. Não teve conselho que a gente desse, porque o dito cujo, ele se estava irredutível, confirmava que não ia, porque tinha medo, que ia ficar com os dentes dele podres mesmo, e a mulher teve que terminar o casamento, porque qual é a mulher que vai ter prazer de estar sendo beijada por um homem que não escova dente e que tem os dentes cariados? Qual é? Só se ela for uma porquinha também. Mas se ela é uma mulher bem estruturada, ela tanto tem higiene como quer do companheiro a higiene. Quando vocês vêm aqui, em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1, o filho de Levi, casando com a filha de Levi, no meio dessa turbulência toda que estava, se arriscando a passar tudo aquilo de sofrimento, por saber que os filhos que estavam nascendo, os meninos que nasciam eram mortos. Mas por que eles se juntaram? Porque havia muito prazer e um propósito lindo dentro do casamento. Era que gerassem filhos e que também dentro desse ato sexual houvesse esses cuidados todos. Você encontra desde Abraão, Deus avisando que era para haver a circuncisão, para que o homem tivesse o órgão sexual muito bem higienizado. É como se fosse hoje que vocês dizem a cirurgia da fimose, que se vai para o hospital e que se faz aquela cirurgia, tudo direitinho, com anestesia, com tudo, para poder o homem ficar bem à vontade para higienizar seu órgão sexual. Mas naquele tempo, ainda no tempo de Abraão, quando não havia bisturi, Deus ordenou que todo filho de Israel fizesse essa cirurgia. Como? Com a pedra. Cortava com aqueles instrumentos que era rústico, né? Grosseiro, pedras que eram afiadas, e era com aquilo que se fazia a cirurgia. Imagine a importância da higiene dentro do ato sexual. Para Deus ordenar os seus filhos, num tempo que não havia anestesia, ninguém tinha que ficar anestesiado para fazer a cirurgia, não tinha um bisturi, e eles eram forçados a fazer para que o ato sexual fosse dentro de toda a higiene, para que a mulher não fosse contaminada com nada, nem o homem também. Então, queridos, Levi com Levi, higienizados com higienizados. E se alguém não tem o mesmo costume, nós sabemos que nós casamos e às vezes não vai perguntar ao marido se ele foi bem ensinado, né? Então é de mulher para mulher, você faça isso. Você que ainda não casou, faça isso, perca a vergonha, porque para salvar um casamento, a gente deve fazer tudo para que o casamento permaneça até a morte separar. Então, você que ainda é solteira, pergunta ao seu marido se ele é uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus em relação a isso. A importância que Deus dá à higiene. Você vê o povo de Deus, o escolhido de Deus, os israelitas, eles são higiênicos em todas as áreas. E pergunta para seu marido, seu futuro marido. Se não for, você diz a ele, então a partir de agora você vai ser uma pessoa higiênica, vai estar sempre higienizado, não vai fazer sua higiene, se você tiver problema de fimose, você vai fazer a cirurgia, que é para poder você fazer a limpeza do seu sexual bem feita, porque na Bíblia fala que é assim que se faz um ato sexual, com muita higiene. Foi Deus que programou isso. Tomados banho, todo asseio necessário da boca, ouvidos, tudo, um banho daqueles. E muitos hidratantes para a pele estar macia, para que o homem e a mulher sintam o maior prazer dentro do casamento e que assim possam ir juntos até a morte separar. Então você que ainda não casou, tenha cuidado. Talvez você se preocupa com a beleza do cara, né? Tão lindo, você sabe quem ele é? Você sabe se ele está lá com problema sem fazer a cirurgia da fimose?
sem cortar aquela membraninha que faz com que o órgão fique à vontade para fazer higiene. Você sabe como é que ele está? A gente tem que procurar ver aquilo que é fundamental, é o caráter e a higiene são importantes. Não é somente ser bom caráter, não é somente ser bonito, tem que ter higiene, porque isso quer dizer saúde. Ninguém quer se arriscar sua vida, sua saúde, mantendo um ato sexual com alguém que não tem higiene. Ninguém quer arriscar a saúde. Então, são os órgãos mais importantes, a boca e os órgãos sexuais, onde pode penetrar bastante bactéria, onde pode trazer bastante doenças e o casamento terminar no meio de caminho. Que coisa triste, não é? A gente tem que saber que se Deus se interessa por alguma coisa é porque é importante. Foi Deus que se interessou por isso, foi Ele que mandou os filhos dele se cuidarem para ter um relacionamento sexual saudável. Deus foi que deu sexo e foi Ele quem cuidou de ensinar os seus filhos como ter uma relação sexual. Olha aí, filho de Levi com a filha de Levi. É um casamento que eu não tenho dúvida que eram higiênicos, que estavam preparados para o ato sexual saudável, porque era da mesma tribo, Levi com Levi, e eles eram ensinados a andarem corretos em todos os estatutos ensinados por Deus. E por isso eles se arriscaram a tudo, porque sabiam que iam ter um casamento abençoado, onde haveria higiene, onde haveria um prazer muito grande, e eles viveriam uma vida de qualidade até a morte separar. E assim foi. A mãe de Moisés, que era Joquebede, com seu marido Arão, que é nesse segundo capítulo de Êxodo que nós estamos falando. E por isso valeu a pena toda a luta deles dois, porque eles sabiam o que queriam, se prepararam para um casamento, para viverem juntos até a morte separar, saudáveis, com relação sexual saudável, que valia a pena eles terem. Vale a pena quando ambos entendem que deve haver higiene para que o prazer seja mais intenso. Nós não somos animais irracionais. Nós não estamos no cio. Nós somos homens e mulheres que temos conhecimento da palavra de Deus e devemos fazer tudo dentro das leis de Deus, principalmente o sexo. Se Deus quisesse um sexo de qualquer maneira, Ele deixava os homens livres para fazer sexo com quem Ele quisesse e as mulheres livres para fazer com quem ela quisesse. Aí já sabia que era porcaria mesmo, como acontece para aqueles que vão fazer ato sexual com qualquer pessoa. Mas marido e mulher é para entrarem no banheiro ambos, se cuidarem e irem para a cama perfumados, cheirosos. O banho é na hora dos dois. E bem cuidado, um banho bem feito, bem organizado, os dois. Um ajudando o outro na limpeza e quando saem dali, estão preparados para ter momentos maravilhosos e conseguirem o orgasmo juntos. Prazer total. Para a glória de Deus. É de mulher para mulher. E a mulher, Rai Santana Nascimento, está cheia de conversas de Deus. Espero por você no próximo vídeo, para continuar fazendo o meu papel de como mulher mais velha ensinar as mais novas a serem boas mães, boas donas de casa e boas esposas. E a lição de hoje é essa. Se você ainda não casou, procure ver qual é a higiene do seu futuro marido. E se já está casada, ore para que ele possa ter um entendimento de que o ato sexual é um culto a Deus. É um momento onde alguém está fazendo algo que Deus mandou, tentando continuar a multiplicação, fazer com que a terra seja povoada. O principal objetivo do ato sexual é esse. Mas logo que nós não estamos mais vivendo desse jeito, tendo ato sexual para cumprir o propósito de Deus, da multiplicação, que pelo menos possamos ter o ato sexual como um culto ao Senhor, com muita saúde, e não um ato sexual para a doença, porque Deus odeia a doença. Se Ele não odiasse, Ele não dizia ao seu povo: eu sou o Deus que te sara. Êxodo 15, 26. Então vamos prosseguir de mulher para mulheres. Beijo no coração, não se esqueça, meu canal é Rai Santana Nascimento e você pode fazer sua inscrição e convidar outras mulheres para estar ouvindo as conversas de Deus.